Oi pessoal, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Hoje eu tô com um convidado mais que especial aqui no canal. Tô aqui com o Dr. Léo Martins, que além de estudar estados alterados de consciência, é meu namorado. Amor, I love you. A cara dele de tímido. Então a gente vai bater um papo aqui sobre psicodélicos e estados alterados de consciência. Bem, os psicodélicos são uma classe de drogas que alteram a percepção de uma forma diferente das outras drogas. Por isso que é chamado de psicodélicos, principalmente pelas pessoas que utilizam essa droga. Os psicodélicos, eles não causam dependência e causam outras percepções que a gente vai falar um pouquinho, explorar, porque sempre causa muitas dúvidas. Mas antes de tudo, quem que é o Léo, né, que eu trouxe aqui hoje pra falar? Ele tem um canal também no YouTube, é cientista, e eu vou pedir pra você se apresentar pras pessoas. Tá bom, oi gente, eu sou psicólogo, sou mestre e doutor pela USP, pesquisador de pós-doutorado e tenho um canal de divulgação científica aqui no YouTube chamado Cientista de Chinelo. Muito bom canal. Ah é? Você já viu? Muitas vezes, eu até faço uma participação lá no canal. Tem algumas participações dela lá em alguns momentos pontuais, fundamentais. Que ninguém percebe. Percebe sim. E é um canal sobre ciência em geral, psicologia em particular e mais especificamente ainda experiências estranhas que as pessoas alegam, como alegações de experiências místicas ou coisas ligadas a estados alterados de consciência, e eu acredito que é por isso que eu tô aqui, e outras coisas estranhas, como contatos com alienígenas, coisas que as pessoas acreditam ter passado por elas, e aí a gente bate um papo sobre o que a ciência pode dizer, o que falta ser dito, etc. Então apareçam lá, Cientista de Chinelo, depois que esse vídeo terminar, mas só depois que ele terminar, dei uma procurada aí por mim, que vocês vão me achar e também vão achar a Camila Chagas por lá. E eu vou deixar o link aqui do canal pra vocês conferirem lá. E por isso que ele tá aqui, porque essas coisas estranhas acontecem quando as pessoas utilizam psicodélicos. E qual que é a diferença das pessoas quando utilizam psicodélicos, esses estados alterados de consciência nessas situações e em outras situações? Por que isso acontece? Enfim, são muitas perguntas ao mesmo tempo. A gente pode pensar em algumas diferenças e algumas semelhanças. Para começar, que a origem desses estados, quando você usa um psicodélico, é uma origem neuroquímica, né? Você muda o equilíbrio lá dos neurotransmissores, você coloca substâncias novas, moléculas novas lá no cérebro, e isso vai despertar outras coisas que normalmente não vão acontecer, porque normalmente a gente não tem essas substâncias, pelo menos não nessas quantidades, no cérebro. Então vai acontecer de um modo diferenciado, ou talvez mais rápido, talvez mais intenso, quando você usa psicodélicos. Mas ao mesmo tempo, tem até pesquisas que mostram, né, que não existem diferenças fundamentais no nível da experiência. Quando alguém tem uma experiência com psicodélicos, por exemplo, uma experiência mais mística, vamos dizer assim, com psicodélicos e sem, num contexto religioso, alguma coisa assim, né? O que a gente pode entender também de várias formas. Por exemplo, o fato de que, com ou sem psicodélicos, o alvo principal continua sendo o mesmo, que é o cérebro, né? Então, seja sem psicodélicos, num ambiente de sugestão adequado, seja com psicodélicos que vão agir sobre receptores do cérebro que já estão lá, mesmo você não usando psicodélicos, né? É compreensível que as experiências sejam parecidas. O engraçado é que muitas vezes, você até falou de pesquisas, que foram muitas pesquisas feitas na década de 70, agora estão começando a reviver essas pesquisas que mostram que as pessoas que usam psicodélicos muitas vezes não difere a experiência subjetiva de uma pessoa que tem uma experiência mística, religiosa. Então, tem vários estudos com placebo que verificaram isso. E é engraçado que às vezes a pessoa nem tem uma religião quando usa o psicodélico. Não é nenhuma pessoa religiosa, mas acaba tendo uma experiência muito parecida. E assim, a percepção do divino, que eles muitas vezes relatam, acaba mudando às vezes a forma da pessoa ver a vida depois mesmo que a experiência já passou. Isso que é engraçado, né? É engraçado, mas se a gente pensar com calma, não chega a ser tão surpreendente. De novo, então, né, as crenças que a gente aprende, o ambiente cultural, eles dão um formato mais específico, mas a experiência geral, que é se sentir meio com o ego sendo dissolvido, se sentir fundido com o ambiente, ou ter uma sensação de uma presença, isso tudo fazendo parte da maquinaria cerebral, vamos chamar assim, de toda a espécie, isso vai acabar aparecendo
Quer você acredite numa coisa sobrenatural ou não, e aí o que vai variar é a interpretação, né? Que aí tem a ver com o aprendizado, com o seu histórico de vida, mas a base é a mesma, o cérebro é igual de todo mundo. Até, embora eu não seja junguiano, o Jung fala uma coisa legal sobre isso. Carl Jung, né, aquele famoso psiquiatra e um dos precursores da psicologia e tal, ele dizia que, da mesma forma como a gente tem um coração parecido na espécie humana inteira, o pulmão parecido na espécie humana inteira, e que eles funcionam parecidos independente do lugar e tal, o cérebro também é um órgão, né? Então não é surpreendente, tão surpreendente assim, que esse cérebro tem um padrão de funcionamento mais ou menos parecido em diferentes culturas, né? A cultura, ela adapta os detalhes, ela dá um formato nos detalhes, mas em termos gerais, é o mesmo órgão, né? Então não é surpreendente assim, né? Por isso que esse tipo de experiência pode ser até terapêutica, porque tem muitos estudos sendo resgatados de usar o psicodélico para que as pessoas melhorem em relação à depressão, em relação até a dependência de outras drogas, porque os psicodélicos, como eu já falei, não causam dependência. E é engraçado também que religião também às vezes, né, serve como uma terapia, né, ou alguma coisa que faz bem para a pessoa, né. Seja a religião, seja os psicodélicos, essa função que a gente chama de coping, né, que é o enfrentamento das dificuldades cotidianas, ou o seu jeito de tocar a vida, enfim, isso pode ser favorecido por uma coisa ou por outra, né, por uma droga, por uma substância psicodélica, ou pela religião, ou por um sistema de crenças qualquer, não religioso inclusive, né. Então, no fundo, somos todos humanos, né? Vai reagir de forma aqui e ali diferente a depender do que for, mas a base, o alicerce é o mesmo. Sim, verdade. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, não deixe de conferir o Cientista de Chinelo, porque tem muito assunto aí no canal dele, muito interessante, de coisas estranhas, pra quem gosta dessas coisas estranhas. E eu vou deixar várias referências aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser se aprofundar mais no assunto sobre os estados alterados de consciência, porque tem muitas pesquisas interessantes que estão sendo feitas e que já foram feitas, tá bom? Beijão, tchau, tchau!